amores, a paz do Senhor a todos, Deus abençoe, seja bem-vindo para mais um Reflita Comigo. E nós estamos aqui para falarmos um pouquinho das grandezas do nosso Deus, das suas maravilhas, daquilo que Deus faz para conosco, né, que é glorioso, é grandioso. Você gosta do conteúdo, você gosta de ouvir essa palavra que postamos todas as segunda-feiras? Seja bem-vinda, seja bem-vindo, aleluia. E eu peço para você permanecer conosco, né? Se a palavra tem lhe alcançado, permaneça, deixe o seu comentário aí, tá certo? Que nós vamos ouvir, estar lendo com toda a atenção. E também compartilhe com outras pessoas que você sabe que está precisando de ser edificado, de ser restaurado, né? De receber uma palavra de Deus. Amém por isto? Então, vamos lá. No livro de 1 Samuel, capítulo 1 e versículo, a partir do versículo, eu vou ler aqui o versículo 11. Por quê? Porque eu vejo aqui uma atitude que Ana tomou, um posicionamento, né? Diante da dificuldade, diante da luta, Ana agora se posiciona. E é muito glorioso, irmão, é muito maravilhoso quando nós estamos passando uma luta, uma dificuldade e nós nos posicionamos diante da peleja. Não é verdade? Deus nos chamou para guerrear, para batalhar, para pelejar. E não nos chamou para sermos acabrunhados, envergonhados, tímidos, não, entendeu? Deus nos chamou para a peleja. Então, o versículo 11 desse texto diz assim: E voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Isso aqui, irmão, é um posicionamento de Ana. Aleluia. É uma situação que Ana já estava saturada, esgotada, então ela agora resolve se posicionar. A Bíblia diz que Eucana tinha duas esposas, Ana e Penina. Penina era aquela mulher encrenqueira, barraqueira, complicada, que fala demais, fala pelos cotovelos. Olha, preste atenção, se você é essa mulher assim, se arrume, aleluia, se conserte, porque essas coisas não levam a gente a lugar nenhum. Então Penina era aquela mulher assim, encrenqueira, briguenta, sabe? E a Bíblia diz que Ana não tinha filho, ela era uma mulher estéril. Penina tinha filhos, né? Então o que Penina fazia? Ela pegava e usava os filhos, né, como um troféu para agora humilhar Ana, para pisar Ana, para envergonhar a serva do Senhor. E a Bíblia diz que os nossos filhos, eles são herança do Senhor na nossa vida. Eles são bênção de Deus. Nós não podemos pegá-los e usar dessa forma. É incorreto. Aleluia. Não é certo fazer isso. Então, a situação de Penina era muito difícil no termo. Ela era uma mulher que não tinha visão espiritual, não tinha sabedoria, não tinha discernimento, aleluia, não tinha um posicionamento de Deus na sua vida, porque quem tem um posicionamento de Deus não se deixa ser usado pelo adversário dessa forma. Então ela pegava e usava e abusava daquilo que ela tinha, e o que ela tinha que afligia a Ana eram os filhos e o marido de Ana, não é verdade? Então, a Bíblia diz que ela foi, cada dia ela usava desse artifício, né? Ela usava disso aí, dessa artimanha, para humilhar a Ana, para envergonhar, para deixar ela cabisbaixa, entristecida. E isso foi, irmão, passando o tempo, meus amados, e Ana foi dando ouvido, porque nós, irmão, precisamos ter cuidado com aquilo que nós escutamos. E não devemos valorizar aquilo que o adversário da nossa alma fala contra nossas vidas. Porque senão nós vamos entrar por uma situação difícil. A Bíblia diz que Eucana amava Ana. Só que Ana estava tão focada em ter um filho, Ana estava tão focada no seu problema, Ana estava tão focada na dificuldade que ela tinha com Penina e no que ela ouvia de Penina e via da parte dela, que ela não via esse sentimento, ela não via esse amor. A gente tem que ter cuidado, irmãos, para que a gente, diante de uma situação, a gente não fique tão focada em algo que a gente acabe tirando os olhos
daquilo que Deus já nos deu. A gente fica tão querendo alcançar algo do Senhor que a gente acaba perdendo até aquilo que Ele já nos deu. E Ana estava vivendo essa situação. A situação de Ana era tão focada em ter um filho, em gerar um filho, e ouvia tanto as coisas que Penina falava para ela, e as atitudes de Penina, que ela não conseguia mais ver que ela tinha uma casa, que ela tinha um lar, que ela tinha um marido, e que no tempo de Deus, Deus poderia resolver a situação dela ser estéril. Deus poderia dar um filho para ela. Era aquela posição de Ana, não era a posição correta, não era o que ela deveria fazer diante de uma guerra tão ferrenha como ela se encontrava agora, aleluia, com Ana. E a Bíblia diz que Josafá, quando diante da guerra, né, aleluia, ele disse: Senhor, em mim não há força. Em mim não há força para vencer esse grande exército, porém os meus olhos estão postos em ti. Irmão, nós precisamos, diante da dificuldade, estarmos com os olhos postos no Senhor. Porque o salmista disse no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O nosso socorro, irmão, ele não vem do homem, ele não vem da medicina, ele não vem do advogado, ele vem do Senhor Jesus. A resposta da nossa vitória está na nossa perseverança em oração, está na nossa perseverança na obediência à palavra. Aí vem a resposta daquilo que nós estamos esperando alcançar de Deus. E nós não devemos ser ansiosos para alcançar, devemos esperar com paciência no Senhor, porque o Senhor é fiel para cumprir as suas promessas, para ouvir as nossas orações e, segundo as suas muitas misericórdias, nos responder. Então Penina via que ela desarmava a Ana daquela forma. Ela via, aleluia, que usando aqueles meios, ela deixava a Ana entristecida, abatida, e ela se agradava, ela se alimentava disso. O invejoso, irmão, ele nunca está satisfeito com o que ele tem, e ele sempre, aleluia, se prevalece da fraqueza do outro. Então nós não podemos deixar o adversário fazer isso nas nossas vidas. Ah, irmã Josi, mas eu não deixo. Nós deixamos quando nós paramos para ouvir. Aleluia, nós deixamos quando nós paramos para ver. Quando nós não atentamos e valorizamos mais aquilo que temos. Aleluia, do que aquilo que estamos querendo receber do Senhor. Então nós temos que agradecer não só por aquilo que Deus pode nos dar ainda, mas por aquilo que Ele já nos deu. Então Ana estava tão envolvida nessa situação que ela não conseguia ver a real situação em que ela estava cada dia mais se enfiando. Quando nós estamos angustiados, irmão, quando nós estamos assoberbados, quando nós estamos sobremaneira aflitos, nós paramos de arrumar a nossa casa. Você que é mulher, dona de casa, sabe disso. Você que levanta cedo, que arruma sua casa, que tem prazer de ver a sua casa limpa, seus filhos bem cuidados, comida pronta na hora, não é verdade? Quando nós estamos angustiados, essas forças nos faltam. E às vezes aquilo nós vamos nos entregando de uma tal forma que se Deus não tiver misericórdia de nós, irmão, nós não temos força nem para levantar da nossa cama. Não levantamos de manhã, não tomamos um bom banho, sabe? Não sacudimos, aleluia, ali a poeira e damos a volta por cima dizendo que o Senhor é bom. Olhando para a palavra, para o firme fundamento das coisas que nós temos certeza que pela fé nós vamos receber. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Então Ana não estava se dando conta dessa situação. Mas um dia Ana entrou no templo. Aleluia. E já cansada, saturada da situação, ela se posicionou diante do Senhor e fez um voto ousado. Fez um voto muito ousado a Deus. Prometeu algo que eu digo que nós temos que, ao votar, prestar atenção no que estamos votando. Porque às vezes, diante da situação, nós prometemos e quando a situação passa, a gente esquece. E aí a gente já não quer mais honrar o compromisso que fizemos com o Senhor. E o Senhor, aleluia, Ele cobra. Então precisamos ter cuidado. E Ana ali na sua aflição, no seu medo, na sua angústia, no seu pavor, ela fez esse voto: Senhor, se tu me deres um filho, varão, ela ainda especificou, né? Aleluia, porque naquele tempo era importante ter filhos varão, não filhas, principalmente se fosse o primeiro. E ela disse: Senhor, se tu me deres um filho varão, eu te darei.
Irmão, a Bíblia diz que Deus, ele ouviu a oração de Ana. A Bíblia diz aqui, ó, se você vê, nós limos o 11, se você vê no 12, ela diz, e sucedeu que perseverando Ana em oração perante o Senhor, ele fez menção à sua boca, ou seja, ele viu, ela não abria a boca, irmão, ela só mexia os lábios. Mas olha, Deus, ele entende você, ele sabe sua dor, sua aflição, seu medo, sua angústia. Deus sabe tudo de você, seu endereço. O que você gosta, o que você não gosta, Deus sabe tudo, porque Ele fez a sua estrutura, Ele lhe formou. Então, Ele lhe conhece perfeitamente. E a Bíblia diz que Deus, ele ouviu essa oração. E ao se aproximar Eli de Ana, daquela mulher angustiada, atribulada ali no tempo, quantas vezes nós não passamos por doida? Quando nós oramos nas ruas, quando nós oramos dentro do ônibus, quando nós chegamos na igreja e só choramos, alguém olha e diz, mas meu Deus, o que é isso? Precisa de tudo isso? Mas quem sabe o peso da luta é aquele que está carregando o fardo. Quem não está com o fardo sobre os ombros, ele não pode falar daquilo que ele não está vivendo. Não é verdade? Então nós sabemos quando está nos pesando o fardo. E aí nós queremos levar, aleluia, para Jesus. Por quê? Porque sabemos que o fardo de Jesus é leve, o jugo de Jesus é leve. Precisamos trocar o nosso fardo pesado pelo jugo de Jesus que é leve. Então, meus amados irmãos, louvado seja Deus. E quando Eli se aproximou de Ana, ele pensou que Ana estava embriagada. Mas ela disse, não, a tua serva está, aleluia, cheias de cuidados e angústias, né, de aflição, de medo, de desgosto. Essa foi a expressão de Ana. No 16 ela disse, não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. A oração dela tinha sido só sobre a sua vida, sobre a sua situação, suas queixas. Tudo ela apresentou diante do Senhor. Então ele disse no 17, então respondeu Eli e disse, vai em paz e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Aqui a gente vê, irmão, que nós precisamos de nos aproximar de pessoas que nos dê esse incentivo, que nos dê palavra de ânimo, que nos dê palavra que nos erga do chão, que nos ajude, que nos faça olhar de forma diferente, que vê além daquelas montanhas, além daqueles muros, além daquelas muralhas que está diante de nós. Nós precisamos de estar perto de pessoas dessa natureza. E a Bíblia diz, aleluia, no 18, e disse ela, ache a tua serva graça aos teus olhos, em teus olhos. Assim a mulher foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais tristeza, ela se apossou da palavra. Você tem se apossado da palavra? Você tem se apossado da palavra, da promessa que Deus tem lhe dado de vitória? De que você vai vencer? De que Ele está com você, não importa a dificuldade? Você tem se apegado à palavra, às promessas do Senhor? Ou você tem dado ouvido somente às peninas da vida, somente ao adversário da sua vida, somente, aleluia, ao inimigo que tem tentado lhe afrontar e lhe deixar lá embaixo? Aleluia, louvado seja Deus, porque nós precisamos dar ouvido, irmão, é a palavra de Deus, é o que Deus pensa de mim, é o que Deus pensa de você. O que o adversário pensa ao meu respeito, não me interessa. Me interessa saber quem eu sou diante de Deus e o que Ele pensa de mim. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. E a Bíblia diz que levantando-se de madrugada, aleluia, e adoraram perante o Senhor e voltaram e vieram à sua casa. E ali Ana engravidou e deu à luz um filho, aleluia, por nome, e colocou o nome de Samuel. E a Bíblia diz que foi um juiz abençoadíssimo, aleluia, Israel, que foi um profeta, um homem de Deus. E a Bíblia diz que Deus deu mais 5 filhos para Ana, 2 meninas e 3 meninos. Porque quando Deus dá, irmão, Ele dá mais do que você pede. Quando Deus dá, Ele dá mais do que eu peço e mais daquilo que eu tenho necessidade. Porque Deus, Ele é assim, a medida dEle não é a minha medida. Oh, glória a Deus. Então, eu pergunto para você, para quem você está olhando? Em quem você está fitando os olhos? Aonde você está depositando a sua fé, a sua confiança? Nesse Deus que faz maravilha? Se for nesse Deus, permaneça. Persevere em oração e em obediência como Ana perseverou. Se posicione, porque o nosso posicionamento pode mudar
aleluia, pode mudar aquilo que Deus tem para nós. Se posicione. Na medida que Ana se posicionou aqui, Deus, ele entrou com ação e mudou a história de Ana. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que nós devemos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus. E no tempo de Deus, aleluia, Ele fará, aleluia, Ele nos exaltará. Então, se humilhe debaixo da potente mão, crendo que você vai receber a vitória. E Deus vai exaltar você diante dos seus adversários, assim como exaltou Ana. Louvado seja Deus. E essa é a palavra do Senhor. Aleluia. Nesta noite gloriosa, no Reflita Comigo, que Deus em Cristo nos abençoe. Eu espero de verdade que alcance o seu coração, a sua alma, e que você se posicione diante do Senhor para receber a sua vitória. Que Deus nos abençoe sempre, pois Ele é a nossa força. E até o próximo Reflita Comigo.